e vamos dar continuidade à nossa reflexão no Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi o primeiro grande discurso que Jesus fez. Imagine assim, Jesus está chamando os seus seguidores, ele está convidando homens para deixarem a vida que eles tinham e caminhar com ele. E nesse processo, Jesus senta com os seus discípulos, com aqueles que seriam seus seguidores, e ele vai ensiná-los, ele vai dar as diretrizes, porque uma das coisas mais importantes da vida cristã, e eu e você, se nós não entendemos mais nada aqui nessa manhã, mas entendemos isso, já basta, é que o que nós precisamos é estabelecer princípios na nossa vida. Presta atenção, nossa vida não pode ser vivida à base das influências momentâneas, do que nós sentimos, do que nós pensamos, das situações que nos cercam, porque senão a nossa vida, e principalmente a nossa caminhada com Deus, seria como uma montanha russa, como é para muita gente. Vocês devem conhecer pessoas que hoje estão muito bem com Deus, amanhã estão numa depressão espiritual, não estou falando de nada físico e nem emocional, muito grande, de pessoas que não têm uma estabilidade na fé, que creem hoje, amanhã descreem, que hoje caminham com Deus com fervor, com piedade, com amor, com paixão, mas amanhã já não sabem mais se querem a Deus. Eu, durante muitos anos da minha vida, principalmente os anos de escola, eu trabalhei como house cleaner, eu e a minha esposa, e eu lembro de uma frase que as nossas clientes, as nossas patroas diziam quando não precisavam mais que a gente fizesse o serviço para eles. Eles diziam assim: I don't need you anymore. I don't need you anymore. Eu não preciso mais de você. Era como se você se tornasse algo que era descartável. Então hoje, quando as pessoas vivem a fé cristã, que não é por princípios, parece que tem dias em que elas dizem para Deus: I don't need you anymore. Eu não preciso mais de você. Passam a viver de forma autônoma, passam a viver de forma que o seu próprio coração determina. Então, nesse Sermão do Monte, dentre tantas coisas, Jesus lança fundamentos, lança princípios. A nossa vida cristã, ela é fundamentada em uma coisa primária, maior, única, que é o amor de Deus por nós. É nisso que a nossa vida está fundamentada. Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê, eu, você, a pessoa que nós nunca vamos ouvir falar dele, todo aquele que nele crê, não pereça, ou seja, vai passar pela morte, que parece o fim de todas as coisas, mas essa morte nada mais é do que um fim temporário dessa existência corpórea, porque nós vamos passar para a nossa eternidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o princípio, esse é o fundamento. Eu e você não podemos viver sem esse fundamento bem estabelecido. Deus não me ama e nem ama você pelo que temos, pelo que somos ou pelo que fazemos. E principalmente por essa última afirmação, pelo que fazemos. Porque nós temos uma carnal e eu diria religiosa interpretação de que o que fazemos é o que valida o que Deus sente por nós. Mais ou menos assim: se eu fizer muito para Deus, Deus me ama muito. Não, o que nós fazemos para Deus, nós fazemos por causa desse fundamento. Deus nos amou e nos amou de tal maneira que nos libertou para que nós pudéssemos agora escolher viver de forma que agrada a Deus, que serve as pessoas por quem Jesus morreu. Então todo o nosso serviço cristão, ele não é para ter retribuição, ele é uma demonstração de amor, ele é uma demonstração de entrega, e ele é uma demonstração de confiança completa no nosso Deus, amém? Então vejam, o que nós estamos fazendo com o Sermão do Monte? Nós estamos lançando os outros princípios que vão neste fundamento. O fundamento é: Deus nos ama. Então hoje eu quero lançar 3 princípios com vocês,
baseados nesse texto que nós vamos ler. Nós estamos no capítulo 6, vamos começar no versículo de número 16 ou 16. Vou ler alguns versículos, mas presta atenção, eu dei o título para essa mensagem de As Janelas da Alma. Porque não tem um ditado aí fora que diz que os nossos olhos, o que é que eles são? São as janelas da alma. Tem um outro ditado que diz assim: o que o olho não viu, o coração não sente ou não sentiu. Ou seja, e o Senhor Jesus, ele coloca esse texto no Sermão do Monte, esse dizer, quando ele diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Há uma versão que diz: todo o seu corpo será iluminado. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. A outra versão também diz: todo o teu corpo estará em trevas. Significa que esses dois órgãos que nós temos, e de algumas pessoas são muito bonitos, carregam cores maravilhosas, que dá até inveja na gente, né? Eles são as janelas para a nossa alma. Então presta atenção como você tem visto. Há uma passagem na Bíblia, antes de ler o texto com vocês, que diz assim: que um homem saiu a contratar trabalhadores para a sua lavoura. Saiu bem cedo, naquele horário que os goianos gostam de sair para trabalhar, tipo 5 da manhã, 5 e pouquinho da manhã. Chegou para estes e disse assim: querem trabalhar na minha lavoura? Sim, eu te pago, vai, 1 denário. Está aqui, tá combinado? Combinado. Foi de novo às 9, quando saiu o pessoal daquele estado vizinho, que gosta de frango com quiabo, que nós também gostamos, a.k.a. mineiros, às 9. E aí disse assim: quer trabalhar para mim? Sim. Então, contrato você por 1 denário. Certo? Certo. Beleza. Quando foi meio-dia, ele encontrou alguns portugueses. Aí, disse assim: tu queres trabalhar na minha lavoura? Tu queres trabalhar na minha lavoura? Se queres, te pago 1 denário. Lá vai o português trabalhar. Aí o pior é que esse negócio vai ficar gravado. Aí dá problema. Foi trabalhar essa turma aí, de origem europeia, lá ao meio-dia. Quando foi ali para as 3 horas da tarde, encontrou uma outra turma, que essa eu me recuso a dizer quem é, porque disse: quer trabalhar para mim? Quero. 1 denário, vai lá. Faltando 1 hora para encerrar o trabalho, 1 hora, achou um outro pessoal. Disse assim: vocês querem trabalhar para mim? Sim, queremos. Então, vai lá que eu te pago 1 denário. Uma turma não escutou a conversa da outra, mas chegou a hora do acerto, juntou toda a turma que trabalhou. E ele começou por estes que vieram faltando 1 hora só para encerrar a jornada de trabalho. E tirou o pagamento e deu. E a turma está todo mundo de olho. Sabe aquele pessoal que fica olhando o que o outro ganha para comparar? Aí viu que pagou 1. Mas chegou os das 3 da tarde, pagou 1. Chegou do meio-dia, pagou 1. Chegou das 9 da manhã, pagou 1. Quando chegou no das 5 da manhã, a turma deu um grito, disse: escuta, isso não é justo. Presta atenção, querido. Isso não é justo. Isto não é justo. O que é que não é justo? Nós trabalhamos desde as 5 da manhã, trabalhamos o dia inteiro. 12 horas de trabalho, você nos pagou 1. Mas a turma lá que trabalhou 1 hora, você também pagou 1. A resposta do Senhor foi o seguinte: o que é que eu e você combinamos? O que é que eu combinei com você? Não, se combinou 1, mas está aqui o seu 1. Se eu quero pagar para aqueles a mesma coisa que eu estou te pagando, presta atenção. Sou eu que sou injusto? Ou são os seus olhos que são maus? Onde está a injustiça? Está na minha prática de dar o salário mesmo, na quantia que eu quiser, para quem eu combinei o salário? Ou é a sua interpretação que é injustiça, porque você laboreou mais e saldou menos? Então,
o Senhor Jesus coloca esse versículo nesse conjunto de versículos que nós vamos estudar hoje, e coloca ele exatamente no meio. Se você perceber, parece até um texto desconexo. Vamos ler, versículo 16, diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. E aí Jesus dá uma explicação sobre o jejum que nós vamos voltar. Creio que o meu próximo versículo é o 19, é isso mesmo, turma? 19, que diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Não acumulem para vocês. Veja que há um contraste nesse aí, que Jesus, ele não simplesmente não diz não acumulem. Ele diz não acumulem de uma maneira, não acumulem em um lugar, não acumulem a partir de uma percepção. Terceiro versículo que eu quero compartilhar com vocês é exatamente o versículo 22. Os olhos são a janela, ou são a candeia, ou são a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir, deixa eu parar aí nesse versículo 23. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Antes de passar para o próximo versículo, mais uma explicação. A palavra que aparece, as duas palavras gregas que aparecem para bons e maus, aí, ou para luz e trevas, tem um significado realmente de claridade e escuridão, tem um significado de ser bom e um significado de ser mal, malignidade e bondade. Ambas, porém, carregam uma raiz que indica a mesma palavra: generosidade. Generosidade. Se os teus olhos forem bons, você será generoso. Generoso com o quê? Generoso com a maneira de amar, generoso com a maneira de julgar, generoso com a maneira de perceber os outros. Se os teus olhos não forem generosos, você será uma pessoa maldosa, porque você será uma pessoa intolerante, você não será uma pessoa inclusiva, você não será uma pessoa respeitosa do diferente, você não será uma pessoa preocupada com o seu próximo. Andando um pouquinho mais adiante, nós temos mais um versículo, que é o 24, que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, qual é a palavra que aparece? E ao dinheiro, ou às riquezas. Então hoje eu queria lançar 3 princípios baseados nos 3 versículos. Pedi o pessoal da mídia para pôr o versículo 16 para mim na tela, para vocês poderem me acompanhar, quando diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste. Primeiro princípio que Cristo está estabelecendo com seus seguidores, e eu acho que ele vai ter uma importância enorme para nós aqui nessa manhã, é o princípio entre a integridade e a hipocrisia. É o princípio da integridade. Porque jejum, nós não precisamos gastar muito tempo explicando que jejum é bom para a saúde. Ou há hoje pessoas que fazem o chamado jejum intermitente para a sua própria saúde, seja para perder peso ou para ajudar o seu corpo em alguma área que precisa. Jejum é saudável. Mas jejum faz parte da espiritualidade em quase todas as religiões. Os muçulmanos, eles jejuam um mês durante um mês chamado Ramadã, com algumas exceções, mas a vasta maioria, aliás, eu estava lendo essa semana sobre o Ramadã, quando os pais têm crianças pequenininhas, eles já começam a introduzir o jejum a uma criança bem pequenininha,
para que quando ele crescer, ele consiga fazer, porque é o mês todo de jejum, eu não sei se vocês sabem, da hora que a primeira luz vem, até a hora que o sol se põe. A interpretação é, quando você não consegue mais distinguir um fio de linha branco de um fio de linha preto, é a hora que se encerrou o seu jejum. Então o jejum é saudável, jejum é bíblico, jejum não é uma arma para mudar Deus, jejum é um instrumento para nos quebrantar, jejum é um instrumento, é uma forma maravilhosa de nós não continuarmos subjugados, dominados pelos nossos desejos. É uma maneira de você aprender a ter controle, de você dizer quero, mas não devo, quero, mas não vou. Eu não sei quantos de vocês têm prática de jejum, mas se não tem, vocês deveriam ter. E não é assim, eu vou jejuar, porque Deus vai olhar para mim, e ao olhar para mim, me ver sofrendo aqui de vontade de comer alguma coisa que eu amo e eu não como, e Ele vai ter piedade. Isso é um pensamento pagão. Ele vai ter piedade de mim e Ele vai fazer o que Ele faz. Deus te ama da forma mais completa que existe. Não há nada que a gente faça que vai fazer Deus nos amar mais, porque o amor de Deus é perfeito. Deus não dá medida assim de amor homeopática, doses pequenas que vão aumentando à medida que a gente vai fazendo coisas. Isso sou eu e você que amamos assim. Deus ama de forma perfeita. Então Deus te ama na totalidade do que Ele pode amar. Então o jejum não é para isso. O jejum é para eu me lembrar que eu preciso de Deus, que eu careço de Deus. O jejum é para me quebrantar diante dessas vontades e dessas coisas. Mas por que tem a ver com o princípio da integridade para desconstruir a hipocrisia? Porque os judeus jejuavam, como a religião manda. Só que eles saíam no dia do jejum e saíam com aquela cara pálida. Há um escritor que diz que alguns deles passavam inclusive pó branco no rosto e iam para o mercado com roupas desarranjadas, com o cabelo saranhado. Conhece essa expressão ou não? Cabelo bagunçado. E eles iam para que as pessoas perguntassem assim: oh, por que você está assim? E aí ele dizer: é porque eu estou em jejum. Hoje a gente não usa mais essa palavra, o pessoal usa aí, estou em consagração, estou não sei o quê. E Jesus está dizendo assim, desconstruam isso. A nossa relação, querido, ela é uma relação que precisa ser percebida por Deus. Deus precisa ver a integridade do meu e do seu coração muito antes do que qualquer outro olho humano vê. Muito antes de qualquer outra percepção, Deus precisa saber. Homem íntegro, é como Jó. Lá no dia em que Satanás vai para diante de Deus para pedir para tentar a vida de Jó, e Deus diz assim: viste meu servo Jó? Quem está falando é aquele que conhece o que eu penso, o que você pensa, o que nós fazemos quando mais ninguém está por perto. Quem está falando é aquele que vê a palavra e a ouve antes dela chegar na nossa boca. Esse aí é que está dizendo que o nosso coração precisa ser reto diante dele. Então Jesus diz: se vocês jejuarem desta maneira hipócrita, dessa maneira para receber a atenção das pessoas, irmãos, isso é uma armadilha muito fácil de mim e de você cairmos nela. Porque o nosso mundo hoje é um mundo de performance. O nosso mundo é um mundo de aparência. Eu gosto de dizer em círculos menores, o nosso mundo hoje é um mundo de holograma. Você vê, mas você não toca. Olha as mídias, olha as redes sociais, de qualquer pessoa que você quiser. Se você fizer uma leitura, e por crítica, por favor, não interprete assim, você está julgando a pessoa, faz uma leitura crítica da imagem, da mensagem. Existe uma ganância, existe uma necessidade, existe um desejo sobre-humano de mostrar o melhor que nós temos, ainda que aquele melhor não seja realidade, seja apenas um momento, porque o que as outras pessoas hoje querem ver é exatamente isso. Ninguém quer ver que você chora, ninguém quer ver que você sofre, ninguém quer ver que você tem dúvidas, ninguém quer ver que você tem questões.
Ninguém quer ver que você luta contra um hábito. É interessante, todo ano, mês de fevereiro, fevereiro não é tanto, março começa os posts chamados Projeto Verão, já viram isso? A pessoa vai na academia um dia, Projeto Verão. Só que se você acompanhar, você vai ver que o Projeto Verão é mal um Projeto Primavera. Mas qual que é a necessidade? Então, por que eu estou dizendo para vocês? Com a espiritualidade não é diferente. Nós temos uma audiência. A Bíblia diz isso, nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Então é muito sedutor. Aliás, não é nem sedutor, é muito fácil eu e você sermos atraídos por aquilo que se chama aparência. Enquanto a legitimidade do nosso coração está longe desta realidade. Aqueles homens iam daquele jeito e Jesus está dizendo, se vocês fizerem isso, vocês já receberam a paga de vocês. Quando você jejuar, toma banho, passa gel no cabelo, vista uma roupa bonita, se perfume, se for você mulher, faça uma maquiagem se o seu jejum é longe, se o seu rosto vai ficar abatido. Ou seja, evitem de que os outros percebam que vocês estão quebrantados, porque quem importa de nos ver quebrantado é o nosso Pai Celestial. E quando este vê, nós já recebemos a nossa recompensa. Esse princípio não se dá apenas com o jejum, ele se dá com as ofertas, ele se dá com a participação em uma comunidade da fé chamada igreja. As pessoas que se apoiam na construção de uma identidade percebida pelos outros, para validar sua caminhada com Deus, já receberam o prêmio daquilo que estão fazendo. A vida com Deus é feita no silêncio do quarto, é feita na oração de joelhos, que ninguém mais vê. A vida com Deus é feita numa caminhada contrita no coração primeiro, e é inevitável que algumas coisas venham à tona e sejam percebidas. Mas, irmãos, o que Deus quer de mim e de você é um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Na presença dEle. E Jesus está ensinando isso para os seus seguidores naquele momento inicial da caminhada deles. Segundo princípio, é o princípio que eu chamei, mais ou menos, eu tenho que me lembrar todas as palavras que eu coloquei lá, o princípio da confiança para destruir o que eu chamo de autonomia. Princípio da confiança. Falar em confiar em Deus é algo muito fácil. Mas realmente viver uma vida de confiança em Deus, são poucos que conseguem exercê-la. E por que vem destruir o princípio da autonomia? Porque Jesus toca numa área que nós sabemos que não existe outra para construir uma falsa impressão de superioridade do que os bens. A pessoa pobre, há uma espécie de um tratado numa outra língua, que os pobres são frágeis. E a análise daquele sociólogo é que a fragilidade se dá por uma dependência de um sistema que os mantém. Por que o rico se acha forte? Porque o dinheiro resolve. Agora, nós estamos vivendo lá no Brasil, nossos irmãos no Brasil, estão vivendo um momento que nenhum de nós imaginou. Eu não sei se você já parou para pensar isso. No nosso país, como em todo lugar, dinheiro sempre comprou tudo. Tudo. Eu uma vez conversando com uma pessoa muito rica, e ele disse assim para mim, até hoje, eu não encontrei uma coisa que dinheiro não possa comprar. Aliás, tem um ditado que diz assim, tudo e todos têm o seu preço, basta descobrir. Agora, algumas pessoas, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza no coração, contraíram esse vírus no Brasil e receberam uma trágica notícia. Qual foi a trágica notícia? Não há lugar para pôr. Não há quarto disponível. Não, mas você não está entendendo, eu tenho milhões e milhões e milhões de reais. Eu sei, mas não tem onde eu te colocar, não tem espaço físico. Não tem máquina que te faça respirar. Não, mas eu sou
sobrinho do presidente, irmão do governador, primo primeiro do maior empresário. Não tem lugar. E pela primeira vez na história, eu não sei se vocês perceberam, autoridades, principalmente os da área da saúde, foram em cadeia nacional de televisão e disseram: gente, não importa quem você é e o que você tenha, você pode precisar de uma UTI e simplesmente não ter. O nosso princípio de autonomia não é baseado só na riqueza, com questão de muitos zeros à frente. É a autonomia de nós imaginarmos que nós podemos viver sem Deus, queridos, que Deus entra como coadjuvante nessa história. Seja, aqui Jesus colocou por causa do dinheiro, porque naquela sociedade, se você reparar direitinho no texto, o texto diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça, guarda isso aí, a traça e a ferrugem, eles destroem, não é? E os ladrões arrombam e furtam. Por que aqui aquela sociedade era baseada em princípios assim, de que quanto mais você tinha, mais você não só podia, como era honrado. Jesus está dizendo o seguinte: presta atenção, uma das riquezas daquela época eram os tecidos. Tem 2 episódios no Velho Testamento que mostram isso para a gente. Uma vez Geazi correu, lembra da história de Naamã, que veio para ser curado da lepra, e aí o profeta disse para ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão e tal, e ele ia ser curado, e o cara queria pagar, ele falou: não quero receber nada, foi embora. Geazi, olha novamente, o apego à riqueza, correu atrás de Naamã, cercou a caravana dele e disse assim: olha, meu senhor mudou de ideia, porque chegaram dois alunos, porque ele tinha uma escola de profetas, 2 alunos lá muito pobres. Então meu senhor pediu para pedir a você, aí fala lá a quantidade de moedas de prata, e leiam o texto: 2 trocas de roupa. O tecido era uma das formas de riqueza daquela época. Lembra de um cara chamado Acã, que está lá no livro de Juízes? O que ele escondeu dos tesouros? Um manto, uma capa. Então Jesus toca num dos pontos e diz o seguinte: mas tem um bichinho pequenininho, eu não sei quantos de vocês, os mais jovens, não devem conhecer isso, nem sei se os mais velhos se lembram da traça. A gente guardava as roupas, e às vezes, quando nós tínhamos poucas roupas, porque isso não é a realidade de mais nenhum de nós aqui, a gente tinha as roupas especiais, e às vezes você guardava. Na nossa casa tinha um negócio chamado caixa de enxoval, lembra daquilo? Aquela caixa que geralmente as mulheres, quando iam se casar, juntavam ali as coisas para ser o seu enxoval. Só que aquilo fica para ser caixa de enxoval, depois vira mesa de passar roupa, vira lugar de guardar brinquedo de menino, vai se eternizando aquele móvel, né? E ali, às vezes, você tirava, estava pregado, aquele bichinho pequenininho, que ele fazia um furo. Então Jesus está dizendo: a traça vem, fura. E outra coisa, sociedade agrícola, vocês enchem os celeiros. Gente, deixa Deus falar com você. Vocês enchem os seus celeiros, coloca lá tudo que vocês escolheram e dizem assim: que maravilha! Aliás, o próprio Senhor Jesus deu uma ilustração dessa, que esse homem vai olhar para esse celeiro e dizer assim: minha alma, vejam, a autonomia, minha alma, tens em tesouro muitas coisas, olha o celeiro, eu derrubei os que eu tinha, que era pequeno, construí maiores, enchi de mais coisas. Ou seja, se eu tinha para alguns anos, agora eu tenho para décadas. Oh, minha alma, come, bebe, vive regaladamente. Vamos interpretar o texto. Você tem apoio, você tem confiança, você tem autonomia existencial. Aí vem uma voz do céu e diz assim: louco, o que você tem aí vai ficar, porque esta noite vai chamar seu número na fila da vida. Isso aí vai ficar para quem? Então Jesus diz para eles: vocês juntam celeiros. Essa ferrugem aqui não é necessariamente a ferrugem que dá em metal. Essa ferrugem tem a ver com uma doença que dava nos crops, nas colheitas, no arroz, no trigo, só para você entender, armazenado, e ela contaminava tudo, era como se fosse um mofo, não é bem um mofo, mas só para você entender, contaminava tudo. E aí Jesus usa a terceira coisa, porque na região da Palestina as casas eram construídas de barro, a maioria das paredes, e ele diz: os ladrões vêm, a palavra que aparece aqui nesse texto na língua grega é fazer um buraco.
Eles fazem um buraco e entram, não tem defesa. Não é que a casa de barro, vocês vão me entender agora, seja menos protegida do que a casa de ferro. Você vai dizer, claro que é, pastor, mas você está entendendo. O que Jesus está dizendo é que não importa se é de barro, se é de ferro, a nossa autonomia, ela não existe. A nossa única confiança está em Deus, queridos. Está em Deus. Eu e você precisamos viver a vida com essa consciência. Porque maldito é o homem que põe no braço mortal, ou seja, nas suas habilidades, no seu dinheiro, nas suas conquistas, a sua confiança, e se afasta de Deus. Duas coisas, diz o Senhor: meu povo cometeu de pecado, de mim se afastaram e cavaram para si cisternas podres, que não dão água pura. E o problema é que o dinheiro, agora vocês me ouçam aqui num parênteses, o dinheiro está entre as 3 mais corrompedoras coisas que pode sobreviver sobre o ser humano. E quando eu digo dinheiro, cuidado, você vai dizer assim, estou livre, sou um cara pobre. Novamente, quando eu trabalhava como house cleaner, eu às vezes batia papo com algumas das mulheres das casas que a gente trabalhava. E uma delas, específica, nós trabalhamos 20 anos para essa mulher, ela me disse assim, ela estava reclamando do dinheiro, eu falei assim para ela, só precisa conhecer alguns lugares do mundo, só parar de reclamar. Uma belíssima de uma casa aqui em Sudbury. Aí ela foi e falou assim, Júnior, porque ela me chamava de Júnior, falou, Júnior, deixa eu te falar a minha situação. Em comparação com de onde você veio, eu sou milionária. Se eu for pensar nos meus vizinhos aqui, eu sou pobre. Se eu for pensar nos amigos com quem eu mais o meu marido jantamos uma vez por semana, eu sou miserável. E é assim. Agora, deixa eu te dizer, você que está pensando em alguém aí que é rico, isso que você tem, e qualifique como você quiser em termos de se é muito rico ou se é não, ou se não é, se é muito ou se é pouco, é disso aí que Jesus está falando. Quanto mais eu e você adquirimos coisas, mais nós corremos o risco de nos afastar de Deus. Eu vou repetir. Quanto mais eu e você adquirimos coisas, mais nós corremos o risco de nos afastar de Deus. Porque Deus quer só pessoas pobres? Não, irmãos. É porque o meu coração e o seu, ele é facilmente seduzido. E ele não é só facilmente seduzido. Ele vai pensando que o que temos é o que cuida de nós. Que é o que nos dá validade. E que é também o que nos sustentará no dia da falta. Maldito é esse homem, não façam isso. E aí Jesus faz um contraste. Acumulem para vocês tesouros no céu. E aí vem um pastor inescrupuloso e fala então que você tem que dar todo o seu dinheiro para a igreja, que isso vai para o céu. Não vai. O céu não tem banco. Não é possível que você não entendeu isso ainda. O céu não tem caixa forte. Então o dinheiro que você doa nessa comunidade aqui, que você põe nesses gasofilácios, ou que você doa de forma eletrônica, ele não, se você está pensando que ele vai para o céu, para. Ele não vai para o céu. Ele vai pagar salários, ele vai pagar contas, ele vai ser enviado para missionários. Hoje à tarde eu me encontro com um missionário que foi o segundo missionário, 20 anos atrás, que a nossa igreja começou a sustentar, e sustentamos até hoje. Ele vai para essas coisas, ele vai para esse prédio, ele vai para essas telas que você vê. Não, pastor, achei que ia para o céu. Não vai. Eu não conheço uma linha de transferência para o céu. Não conheço. E se alguém te disser que acumular tesouro no céu é você entregar todo o seu dinheiro, todos os seus bens para uma instituição chamada igreja, porque isso aqui vai para o céu, mentira. Você até pode e deve fazer o máximo que você puder, porque aí vem o que Jesus estava dizendo. Não acumula tesouro que seja ilhado em você.
E por tesouro, querido, one man's trash, another man's treasure, não é o que diz o ditado? O lixo de um homem, o tesouro do outro. Eu assisti um filme maravilhoso essa semana com a Ana. Vocês deviam assistir, chamado The Paper Lives. The Paper Lives é a história de catadores de papel, de lixo em Istambul, na Turquia. Mas você vê que aí o cara está ensinando um outro a catar lixo, ele diz assim, porque no lixo deles está o nosso tesouro. Então quando Jesus diz, não acumula tesouro, é a minha quantidade, é a sua quantidade. É o que eu tenho, é o que você tem, é o que outro tem. Nós temos em proporções maiores, uns têm muito mais do que outros. Mas é o meu tesouro. O que é o meu tesouro? Meu tesouro é uma barraca? Meu tesouro é uma mansão? Jesus está dizendo, não é aqui. Transfere os conceitos disso para lá. Não é que você vai mandar. O crente tem umas coisas que eu não sei de onde vem. A pessoa aqui da igreja, muito querida minha, eu posso falar porque eu sei que ela depois vai dar risada junto comigo. Ela me parou ali e falou assim, pastor, aqui eu já entendi que eu não vou ser rica aqui na terra. Falei, boa conclusão que a senhora chegou. Não vai? Não, não vou. Ela falou assim, mas eu tive uma revelação de Deus. Falei, o que foi? Eu vou ter uma mansão no céu, pastor. Falei, a Bíblia diz isso, irmã. Ela falou, não, desse jeito, a bichinha. A minha vai ser maior do que a de muita gente. Eu falei, isso já não é céu, isso é inferno, porque o lugar que tem inveja não chama céu. Só está interpretando o lugar errado, até eu acho. Só vai ter... Desencana desse negócio de casa maior do que os outros. Se você não der conta de ter aqui, querido, saquerap, é a vida. É isso aí. Vamos logo tirar esse negócio do caminho. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam no céu. Agora, se você vier com essa neura de que sua casa é maior do que a do outro no céu, pode ser que você errou o endereço. Pode ser que você errou o endereço. Então presta atenção no que eu estou dizendo. Quando Jesus diz junta tesouro lá, é que existe, como o dinheiro não é transferível, tem coisas que são transferíveis. Você está me entendendo? Amor é transferível, misericórdia é transferível, generosidade é transferível. Pessoas que você vai tirar da perdição e apontar para Cristo, isso é transferível. O que Jesus está dizendo, junta tesouro lá, é o seguinte, não deixa a sua vida, e ela, seja o tamanho dela, passar para você simplesmente juntar coisa aqui. Isso sim, tem uma conta no céu, que não é bancária, que está lá assim, olha, fulano, está conduzindo gente para Jesus, fulano não está olhando para o tempo dele só como um bem próprio, ele está olhando como um bem comum, ele está se dando, e quanto mais dinheiro, quanto mais posse, novamente, quer dizer, cada um na sua proporção, o cara andava a pé, agora ele tem uma bicicleta, o cara andava de bicicleta, agora ele tem um carro, o cara tinha uma casinha pequena, agora ele tem uma... Não importa, quanto mais nós galgamos esses degraus, mais perigo nós corremos de esquecer de fazer a transferência. Aí, como tudo em nós é aparência, por isso que o princípio da hipocrisia precisa ser destruído em nós, essa coisa da hipocrisia, a gente vem dar um dinheiro. Não, o dinheiro deveria ser o acompanhamento de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Então esse é o nosso segundo princípio. Princípio da dependência de Deus, da confiança em Deus. Irmãos, se no nosso tempo permitisse, eu poderia gastar essa manhã contando para vocês milagres e milagres e milagres que nós já presenciamos nessa comunidade chamada New Life Church, por causa de uma coisa: confiança em Deus. Nossa confiança não está em nenhuma outra coisa que não seja Deus proverá sempre. Às vezes ele vai usar uma pessoa, às vezes ele vai usar uma instituição, às vezes ele vai usar um anjo, às vezes ele vai fazer brotar. Mas Deus proverá sempre. Eu vou contar algo que, principalmente que essa mensagem fica gravada, eu corro o risco de ser assim, rechaçado por muita gente.
Mas nós experimentamos, e olhando aqui rapidamente, eu vejo 4 pessoas que estavam na igreja naquela época. Logo no início da nossa igreja, eu passava em um lugar e comprava, nós éramos pouquinhas pessoas, 15, 20 pessoas máximo, então eu comprava de uma senhora que fazia uma torta de frango, e ela foi acompanhando o crescimento da igreja, porque eu queria ter algo lá para a gente comer, então eu levava, comprava dela, era muito gostoso, enfim. Comecei comprando pequenininho assim, e cheguei no tabuleiro máximo que ela fazia. Um dia ela falou, pastor, um tabuleiro, mas não dá, acabou. Mas esse dia, quando o culto estava acontecendo, chegou uma irmã perto de mim que ajudava na cozinha e falou, pastor, não fala que vai ter lanche hoje não. Falei, por quê? Ela falou, olha para trás, porque eu estava no primeiro banco da igreja, tinha dado um negócio, que aquele dia apareciam umas 50 pessoas na igreja, sei lá, 40. Ela falou, nunca que vai dar, não fala, porque só tem aquele tabuleiro que você trouxe. Falei, vamos fazer o seguinte, pica pedaço menor e dá só para os visitantes primeiro e avisa os da casa, dá um sinal para os da casa não comerem. Não é? A gente não faz assim? Deu uma zica. Você fez jantar para 3, o cara resolveu trazer os agregados. Você dá um sinal para os da família, para a gente diminui aí e tal, vamos nessa. É assim? Ué, ainda mais aqueles que não tem cara de pau, aqueles caras de pau que vem, você convida o Joaquim, ele traz o Joaquim, a Maria, o Benedito, o Paulo, o Sebastião, falou, eu vim, chamei a turma. Falei, faz assim, ela falou, não dá nunca. Falei, faz, senhor. Aí o culto foi, aquele dia Deus abençoou, foi muito, muito quebrantamento no nosso culto. Eu estou lá conversando em intestino, quando eu desci, ela chegou perto de mim com um sorriso grandão e falou assim, está aqui o pedaço. Eu falei, não, falei para você, para a gente não comer, deixa para os outros. Ela foi e falou assim, olha lá no tabuleiro. Irmãos, agora você pode pensar o que você quiser. E eu digo para você, vá às favas. Porque é o que nós vimos um milagre. Aquela torta rendeu no tabuleiro. Irmãos, você pode rir o que você quiser. Todo mundo comeu. Todo mundo que foi naquele lugar comeu. Deus multiplicou naquele tabuleiro que nós tínhamos. A nossa confiança tem que sempre estar em Deus. Eu não sei como é que Ele vai fazer, mas uma coisa eu sei, Ele faz. Ele faz, e não faz só com torta, faz com emoções, faz com corações que não sabem mais para onde andar, faz com casamentos que parece que chegou no beco, na encruzilhada da vida, faz com relacionamentos, faz com amizades, faz com sonhos, faz com saúde, porque Ele é Deus. Nossa confiança não está em nada que nós temos, não pode estar. O nosso socorro vem do Senhor. Para onde? Para onde? Onde nos virá o socorro? Eleva os meus olhos para os montes, porque o meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor. E isso vale para o empresário, isso vale para a dona de casa, isso vale para o profissional liberal, isso vale para o agricultor, isso vale para o homem e para a mulher que trabalham como gari. O nosso socorro vem do Senhor. E o último princípio, eu creio que o texto vai estar na tela para vocês, foi quando o Senhor Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e não se dedicará ao outro. Esse é o princípio que eu chamei da lealdade. Coloca o princípio para eles, por favor, aqui na tela. O princípio da lealdade. Que hoje, ele precisa desconstruir eu usei uma palavra lá que talvez não fosse a mais adequada, mas eu pensei durante muito tempo, o que a lealdade desconstrói? O que a lealdade desconstrói? Porque onde há lealdade, há confiança, por exemplo, da outra parte. Onde há lealdade, há harmonia. Onde há lealdade, não há medo. Mas que palavra que é que eu coloco ali? E aí eu usei uma palavra que é uma palavra fora do contexto, mas ela se aplica. O princípio da lealdade quebra o suborno. Porque o que é o suborno? O suborno é a capacidade de levar alguém a fazer algo que de outra maneira a pessoa não faria por causa de uma recompensa financeira. Não é isso que é o suborno? Você chega para o guarda, que ele tem que te multar e você
fala para ele, dependendo do lugar que você estiver, né? Você fala para ele que você vai dar um dinheiro. Eu tenho um amigo que foi parado pela polícia na barreira da Croácia. Não sei se foi entre a Sérvia e a Croácia. E os caras gritando numa língua que ele não entendia. Ele tentava falar inglês, os caras não falavam inglês. E aquela confusão. Jogaram ele, a mulher e mais 2 pessoas numa espécie de um camburão, numa van. E iam levá-los não sei para onde. Ele foi no desespero. Ele pegou o dinheiro e mostrou para o policial. O policial deu um grito que o motorista freou de uma forma tão forte, tão brusca, que eles bateram tudo na frente. O cara fez eles descer com o fuzil, manuseou o fuzil, pensou, vai fuzilar a gente, e falou assim para ele, em inglês, você encontrou a única maneira de resolver os problemas. Então, o princípio da lealdade, ele quebra o suborno. Só que veja o que Jesus faz. Ninguém pode servir a 2 senhores. Você vai ser leal a um. Você vai servir um. Com tudo que você... Irmãos, eu durante anos, eu venho trabalhando na minha vida em consultoria financeira. Muitos de vocês aqui sabem, eu já cuidei de centenas, quase milhares de pessoas e dezenas e dezenas de empresas. Já ajudei muita gente a se estruturar na vida, a ganhar dinheiro. Não tem nada de errado com isto. Não tem nada de errado em você crescer. Não tem nada de errado em você adquirir. Mas veja o que Jesus está dizendo. Jesus chama o dinheiro, que eu e você chamamos de dólar, de pound, de euro. Nós chamamos disso. Jesus chamou de mamon. Jesus deu um nome. Ele não deu nome a uma nota. Lá em Israel, a moeda é o shekel. Ele não deu o nome do shekel. Ele deu o nome de um Deus. Então você pode pegar uma nota de dólar e falar assim, isso aqui é um Deus? Não, aquilo é um pedaço de papel com valor de troca, que foi assim que dinheiro foi estabelecido. Eu tinha frango, você tinha, sei lá, carne, a gente trocava, o mercado começou a... Estabeleceu-se alguma forma de valorizar estas coisas a partir de mecanismos como, primeiro, moeda e depois o papel. Então, eu não tenho frango para trocar pela carne, mas eu tenho esse papel que troca. Enfim, você conhece o processo histórico de como o dinheiro surgiu. Não, Jesus não está dizendo que a nota de dólar é um Deus em si, mas existe uma entidade, e você sabe muito bem disso, que controla mentes e corações por trás dessa nota. E é isso que Jesus está dizendo. Você não consegue servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo, porque o requerimento de ambos são diferentes. Por exemplo, de Mamon é seu. De Deus não é. De Deus é nosso. É para o próximo. É meu, mas é também do outro. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quando uma pessoa tem alguma dificuldade de contribuir, e dê nome à contribuição ao que você quiser, dízimo, oferta, ajuda, caridade, o que você quiser. O problema não é desconfiança de onde, às vezes você pode usar isso. Eu não confio no lugar que eu vou dar meu dinheiro. Ok, então não tem nenhum lugar no mundo que você confia. Acham que você confia, dê seu dinheiro lá. Não é isso. Não é nenhuma outra coisa. Eu tenho pouco, nada. Porque quem tem pouco, tem algo para dar. Quem tem muito, tem algo para dar. O princípio é domínio de uma deidade que te oprime, que te subjuga o que é seu, ser só seu. Só seu. E aí Jesus está dizendo, não é possível. Princípio de vida. Lembra, eu vou voltar agora porque eu termino com isso. Nós lançamos um fundamento. O fundamento é Deus nos ama, amém?
Deus te ama, você que está em casa, viu? Deus ama você, esse é o fundamento. Em cima desse fundamento, Jesus foi ensinando seus seguidores a estabelecerem princípios. E um desses, ou 3 desses princípios é o que nós vimos aqui hoje. Mas esse princípio da lealdade, que quebra o suborno, talvez seja o mais difícil. Porque todos nós lutamos por uma vida melhor no sentido de ter coisas. Nem sempre a vida melhor vem por ter coisas, e vocês sabem muito bem disso. A felicidade de uma pessoa não está no que ele possui. Não estou negando que as posses podem abrir várias oportunidades de coisa muito boa para a vida e está tudo certo. Mas eu queria que você entendesse nessa manhã que se eu e você não questionarmos esses princípios na nossa vida, querido, se eu e você não questionarmos se esses princípios estão sendo estabelecidos direitinho, nós não estamos sendo direcionados só pelos olhos. Por isso que o versículo foi colocado no meio. Os olhos são a candeia. Candeia é a lamparina, lembram da lamparina? É o lampião. É a luz que mostra o caminho. Aliás, no Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se os olhos são a candeia e esses princípios não estiverem estabelecidos na nossa vida, nós corremos sérios riscos de imaginar que somos cristãos e nunca termos conhecido a Jesus, e de imaginarmos que a nossa vida cristã pode ser baseada, pautada, construída sobre o que nós imaginamos que pode, que deve. Não ajuntem tesouros só aqui. Cria tesouro nos céus. Porque lá não tem o perigo da traça. Por quê? Porque vai ficar para a eternidade. Não tem o perigo da ferrugem, não tem o perigo do ladrão. Seus olhos. Como é que seus olhos veem a vida? Porque da forma que eles verem a vida, querido, você vai viver em luz ou em trevas. Vamos orar por isso? Você pode curvar sua cabeça um pouquinho? Eu queria pedir você que nesses momentos que nós vamos orar, você tivesse coragem de desafiar você mesmo. Desafiar você mesmo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque essa manhã para nós, ela é azul, Senhor. E ela é azul porque o nosso coração também está com estas crianças, com esses adultos, que precisam de uma sociedade que os entenda melhor, Senhor. Que os ajudem a viver o seu potencial máximo. A nossa manhã hoje ela é azul, Senhor, porque aqui na New Life Church, nós estamos dizendo que nós entendemos o nosso papel nesse mundo. E louvamos o teu nome pelo sorriso de uma criança dessa que pode ser atendida. Nós te agradecemos pelo abraço de um pai e de uma mãe que carrega nele um senso de gratidão. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós temos lançado princípios. E Pai, nessa manhã eu oro para que o teu Espírito possa trabalhar na mente, no coração de todas as pessoas aqui, de quem está conosco através da internet, Senhor, que o Senhor possa desafiar nesse fundamento que é o amor do Senhor, que princípios estamos estabelecendo, Senhor, de confiança, de lealdade, de vida íntegra e não hipócrita, Senhor. Senhor, ajuda-nos a pensar se estamos construindo sonhos, projetos,
numa autonomia que é absolutamente humana. E eu oro, Senhor, para que nessa manhã haja arrependimento aqui nesse lugar. Arrependimento trazido pelo Teu Santo Espírito. De gente, Senhor, que o conforto da vida, e por conforto vale o que for, não tem mais acrescentado ao tesouro que é da eternidade. Sua vida não é mais para acrescentar ao tesouro da eternidade. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim como naquele dia que Jesus falou essas palavras, toda aquela multidão ouviu, Senhor, e eu tenho certeza que alguns deles se levantaram, saíram, outros balançaram a cabeça em sinal de desaprovação, mas eu tenho certeza que alguns curvaram-se também, Senhor, e disseram: Deus, tem misericórdia de mim. Não me permita, Senhor, ir nessa direção. E se já estou, me dá a possibilidade, a oportunidade de fazer meia volta, Senhor. Senhor, e nessa manhã, se o Senhor fizer isso aqui entre nós, sobre alguém que está em casa, louvado seja o Teu nome. Porque é uma pessoa que entendeu os princípios do reino. E o que pode acontecer a partir dessa compreensão, Senhor, só na eternidade nós vamos saber. Obrigado a Deus pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Eu levanto as minhas mãos sobre meus irmãos e irmãs aqui nesse lugar e faço isso de forma simbólica, como com as pessoas que estão em casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Te abençoe com todas as bênçãos que são possíveis a você e te guarde de você mesmo. E te guarde do que essas bênçãos podem fazer com você. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Tenha misericórdia de nós. Que Ele sobre nós levante a sua face, nos permita conhecê-lo. Sobre nós Ele levante o seu rosto e nos dê shalom, nos dê a paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde, irmãos e irmãs, as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus, até o dia em que nós vamos ver o que foi acumulado lá na eternidade. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?